Irmãos, então, esse sábado, nós vamos tratar de uma breve introdução a respeito do nosso quadrimestre, que vamos falar do cristão na pós-modernidade, ou a igreja e os desafios do século XXI. Então, quem somos nós diante dessa sociedade? Quais são os principais desafios que a igreja enfrenta nos dias de hoje, que nós, como pessoas, como servos de Deus, enfrentamos nos dias de hoje? E o objetivo desse estudo é exatamente abordar essa temática à luz da palavra de Deus. Então, hoje é basicamente introduzir esse conteúdo dos próximos 4 meses, onde a gente vai estudar os desafios contemporâneos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja, ela é um projeto de Deus. Essa ideia, ela tem sido destituída por algumas pessoas, por alguns falsos mestres e doutores da lei, porque nós temos nos dias de hoje, mas o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a igreja, ela é idealizada pelo próprio Deus. Nós vemos isso muito bem consolidado no Novo Testamento. Então já pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, texto muito, muito conhecido. A epígrafe diz a grande comissão. Lá a partir do versículo 16, né? Capítulo 28, a partir do versículo 16, a grande comissão. Vamos pegar só os versículos 19 e 20, que é uma ordenança do próprio Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é uma ordenança de atividade, que a igreja precisa se manter ativa, que nós, como cristãos, precisamos nos manter ativos. E a gente sabe que a sociedade, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com os grandes pensadores que estão influenciando as grandes massas, como nós temos nos dias de hoje. Isso não tem nenhuma diferença com o que era no primeiro século, na Idade Média, na Idade Primitiva, do século XVIII em diante. Sempre tiveram pessoas, tiveram homens que foram influência para o seu tempo. E nós temos hoje também homens influentes no nosso tempo. Agora, a igreja, ela precisa manter a influência dela. Nós não podemos perder a nossa influência. Precisamos manter essa sã doutrina, sem mistura. Precisamos mantê-la livre de sincretismo, de misturas, de opiniões, de mundanismo, de pragmatismo, que nós vamos falar hoje um pouquinho. Então, nós temos que ter essa noção de que a igreja tem essa missão, nós precisamos manter essa missão funcionando ativamente e, ao mesmo tempo, preservando os preceitos da palavra de Deus, cumprindo exatamente como diz na palavra de Deus e não como nós acreditamos que seja. Então, nós abordaremos os desafios enfrentados pela igreja moderna, a igreja atual, entendendo individualmente cada um dos desafios, e essa proposta vai ser para os próximos 4 meses. Cada domingo, cada sábado, nós vamos abordar um desafio diferente da igreja, de modo que a gente possa se manter relevantes e eficazes nesta missão da igreja. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é o que está escancarado todos os dias, em todos os lugares, é a inversão de valores. Essa inversão de valores, ela já havia sido profetizada pelo apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz os males e as corrupções dos últimos dias. E nós estamos cada dia mais próximos desses últimos dias. O texto, 2 Timóteo capítulo 3. Mas você precisa saber disso, Paulo escrevendo a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando que ela é eficiente, que ela funciona. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essa inversão de valores, eu amo mais a justiça do que a misericórdia. Para mim, é o juízo de Jonas, né? Prefiro que Nínive seja destruída do que seja redimida. Isso acontece dentro da igreja. Esse é um dos desafios do cristão moderno. O cristão moderno está tão apegado à justiça divina que ele também esqueceu da misericórdia e da bondade. E isso acontece dentro da igreja no sentido de uma pessoa, ela cai em pecado. E isso precisa ser tratado. Nós temos respaldo bíblico para esse tratamento. Por outro lado, antes de amarmos a justiça, precisamos também amar a misericórdia. Afinal de contas, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se você cair, você espera que a misericórdia de Deus também te alcance. E temos que fazer esse exercício para o nosso próximo, para o nosso irmão. Um outro cuidado a respeito da inversão de valores é a fortaleza de opiniões. Onde muitas vezes a sua opinião é mais importante do que a vontade de Deus, ou aquilo que você acredita que é o certo, é prioridade, quando na verdade você deveria entender o que é prioridade para Deus. Isso tem acontecido dentro da igreja, especialmente fora da igreja. Então, a inversão de valores, as pessoas têm investido um alto capital para cuidar dos seus pets, dando refeições gourmetizadas. Tem aplicativo hoje que você vai viajar, você pode deixar o seu pet sendo bem cuidado, bem tratado por pessoas voluntárias. E muitas pessoas investem recursos para cuidar de animais domésticos, o que é uma forma de carinho, uma forma de amor. Há estudos que conseguem trazer respaldo da importância do animal doméstico como uma fonte ali de amor e que vai ajudar muitas vezes a combater algumas doenças psicológicas, como até a depressão. Por outro lado, a gente sabe que há um tesouro escondido dentro desse barro aqui. Então, as pessoas, a alma delas é mais importante. E há essa inversão de valores. Hoje, o animal de estimação tem mais importância do que o morador de rua para muitas pessoas. Isso é uma forma de inversão de valores e isso tem se perpetuado até mesmo dentro do coração dos cristãos. Uma outra inversão de valores vivida é a prioridade, são as prioridades. Eu priorizo o meu trabalho, os meus afazeres. Eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha agenda. Então, eu vou cumprir essa agenda primeiro. Se sobrar tempo, família. Se sobrar tempo, aí, igreja. Nós podemos ir lá para o livro de Ageu, né? E a gente sabe que eles estavam num período de reconstrução de Jerusalém. E o profeta Ageu, ele é usado ali por Deus para profetizar a respeito da priorização da obra de Deus, da igreja. Claro que nós não podemos ser negligentes com a nossa família, que é a base do cristianismo. Por outro lado, nós não podemos ter essa rotina aonde, se sobrar tempo, eu vou me dedicar à obra de Deus. Isso é uma inversão de valores, já que nós temos lá no capítulo 6, Sermão da Montanha, Mateus, Jesus sendo muito claro e muito específico sobre o que é prioridade, que é onde vai estar o seu coração, ali vai estar os seus tesouros. Uma outra inversão de valores também é o investimento em carros de luxo. Casas com metragens tão grandes, áreas tão grandes, que você precisa de empregados para limpar. Essa inversão de valores é baseada no ego. A pessoa, ela olha, por alguma razão, ela acha que ela merece aquilo. E somos todos iguais perante a Deus. Então, a única coisa que você precisa ser nesse sentido é grato
pela misericórdia de Deus que te alcançou e você tem alguma abundância de alguma coisa. Só que isso não é só para você. Você deve edificar os outros por meio dos recursos que Deus te dá. Isso não cabe só a recursos financeiros. O conhecimento que Deus te deu, a energia e a vontade de fazer que Deus te deu, são recursos que Deus não deu só para você, mas para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então, esse é um problema muito claro, muito escancarado que nós vivemos nos dias de hoje, a inversão de valores, e será um dos temas que nós vamos abordar nesses 4 meses de estudos. Comentários, irmãos? Até aqui? Vocês têm observado isso? É fato isso que nós estamos falando hoje? Alguém pensa diferente? Não, isso não acontece, isso não existe. Tem, né? Temos. Paz, Fernando, paz, gente. Vocês Paz, estão me ouvindo? pastor. Eu acho que essa situação é tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe, né? A questão de inversão de valores é algo que vai acontecendo de uma forma tão sutil e, como você disse, algumas vezes nós relacionamos isso ao automerecimento, né? Poxa, eu estou trabalhando, eu estou me empenhando, eu estou crescendo profissionalmente, eu mereço isso, mereço aquilo, e não vamos vendo isso como uma dádiva da graça de Deus e entendendo que isso tem um propósito, né? Tem um Isso é propósito maior além de mim mesmo. É interessante, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que parte daquilo que nós temos recebido do Senhor, não somente financeiro, né, mas olhando para financeiro, uma parte é minha, uma parte eu devo entregar em gratidão, como dízimos, ofertas, e outra parte não é nem minha, nem gratidão na igreja onde eu congrego. É algo que o Senhor me concede para abençoar alguém, para sustentar alguém, para poder abençoar outras vidas. Isso é bem claro e vai ser legal nós trabalharmos isso nessa carta. Muito bom. Ok. Obrigado, pastor. Então, esse é um dos temas, irmãos, que merece total importância, dedicação da nossa parte para estudarmos, entendermos esse fenômeno, porque esse é um fenômeno social e não somente eclesiástico, não acontece só na igreja isso, acontece na sociedade moderna, na sociedade do século XXI. Então, nós precisamos entender e trabalhar para que nós não também, né, estejamos tropeçando nesse mesmo problema. Ô, Fernando, já que você tinha aberto aí, eu vou aproveitar um pouco mais essa imagem que você colocou. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para os irmãos. O nome do livro é O Reino de Ponta Cabeça. E ele trabalha muito essa questão da inversão de valores e essa questão do... Não como você comentou e eu reforcei aqui, não só da questão financeira, mas dos valores de uma forma geral, né? Aquele que é o maior dentro do reino é o que serve, deixando claro esse reino que nós pertencemos, né? Nós pertencemos a um reino que os valores estão de ponta cabeça para esse mundo. O maior é aquele que pega. O nosso grande chamado é toalha e balde. Foi o que o Senhor fez no dia da ceia com os discípulos. O nosso chamado é para servir uns aos outros, e isso é o inverso, né, do que o mundo prega. Então, eu gostaria só de deixar a ideia aí do livro também, O Reino de Ponta Cabeça. É um livro que vale a pena. Valeu, Fernando. Obrigado. Tá bem parecido com uma das lições. A gente vai falar isso mesmo. Quem é o primeiro, quem é o maior, baseado exatamente nesse convívio de Jesus com os discípulos. O segundo tema, e esse tema ele é bastante sutil na sociedade brasileira, é a intolerância religiosa. Para quem não sabe o que significa isso, irmãos, é uma forma de discriminação onde qualquer coisa, qualquer opinião que seja baseada em uma religião, ela automaticamente é rejeitada. Então, é uma forma de rejeição automática para qualquer coisa que possui origem com alguma religião. Isso é intolerância religiosa. Então, Mateus 24,
bastante leitura. Cada slide a gente tem uma leitura. Mateus 24, 5 versículos, aí a partir do verso 9, diz: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, essa parte pertence aqui a um trecho que tem aqui por subtítulo, né, o princípio das dores. Os discípulos estão perguntando para Jesus como eles saberão que o fim está próximo. E aí Jesus começa a falar: quando tiver rumores de guerras, quando tiver guerra, nação contra nação, fomes, terremotos, e vocês serão entregues, serão odiados por todos. E, de fato, né, eles viveram tudo isso. Uma outra passagem vai dizer que nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor e que, portanto, é esperado que, como servos de Cristo, que foi crucificado, sejamos perseguidos naturalmente. E a religião, o cristianismo, né, o cristianismo ela é a maior religião do mundo. Obviamente, aquilo que tem maior escala, maior extensão, vai ter uma maior perseguição. Normalmente, o líder é o assunto mais falado na boca dos que estão nas outras posições. Então, essa base, essa intolerância, ela vai ser base para conflitos dentro e fora da igreja, porque alguns pensarão que não, nós temos sim que aceitar tais práticas, nós temos que fazer isso, nós temos sim que entender, temos que se misturar com o mundo, porque a sociedade mudou e nós temos que atrair as pessoas para dentro da igreja, e aí começa a divergência de opinião e as pessoas esquecem do que é realmente importante, que é o preceito, os princípios da palavra de Deus. E a intolerância religiosa pode colocar o cristão na defensiva, a tal ponto que esse cristão ele fica num estado de alienação. O que é isso? É quando você já não se importa mais com o mundo, onde você está concentrado exclusivamente à igreja e a quem já é salvo em Cristo, ou já está trilhando o caminho da salvação. Parte de ser cristão é você ter a consciência de que há um mundo lá fora precisando de uma mensagem. Então, nós não podemos nos permitir alienar por receio, por medo, ou por achar que, já que vocês são intolerantes, então vocês não merecem esse evangelho e nós não falaremos para vocês dele. Então, também não fomos chamados para isso, e esse é um problema atual da igreja. A igreja está se alienando do ponto de vista de ser igreja somente dentro da igreja. Isso vai contra a própria palavra de Deus. Então, nós precisamos sim entender que há uma intolerância, há uma perseguição. O cristianismo será muitas vezes alvo de desdém, de questionamentos. Por outro lado, nós não temos o direito de usar isso como uma muleta para nos alienarmos dentro das igrejas. Então, esse é o segundo tópico que nós vamos cobrir nos nossos 4 meses de estudo, de forma mais específica, mais detalhada, tá? Abordando referências, personagens bíblicos, para trazer uma visão bíblica do que é a forma certa de agir perante a intolerância religiosa. O terceiro, quarto e quinto, né, podemos dizer que há uma relação entre esses problemas enfrentados pela igreja. Sim. Pragmatismo, relativismo, secularismo. O que é isso? Então, o pragmatismo vem da ideia de ser altamente prático. Eu não quero esforços, então eu quero fazer as coisas esperando resultados rápidos. Eu quero que as coisas aconteçam de forma simples, sem que haja muita dedicação, sem que haja muito esforço. Esse é o conceito do pragmatismo.
O pragmatismo vai levar com que nós fujamos de conflitos. Então, para evitar conflito, muitos cristãos começaram a aceitar o relativismo, onde eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, está tudo bem. Não, irmãos, a Bíblia não nos permite agir dessa forma. O que é certo, ainda que ninguém goste, ainda que ninguém pratique. O que é errado, ainda que seja uma prática do dia a dia. Então, relativismo é algo que nós, como cristãos, não podemos compactuar. Isso vai dar origem para o desconstrucionismo, onde o autor de um livro não importa mais a opinião dele. O que importa é o que eu leio e o que eu entendo daquilo. A Bíblia não é para ser usada dessa forma. Então, nós precisamos utilizar o contexto histórico, o contexto profético, mas dentro de um equilíbrio e dentro da realidade, dentro do que de fato o autor quis dizer. Então, por querer viver um estilo de vida com muito pragmatismo, cristãos têm sido tentados a aderir a esse relativismo. Qual é o resultado disso? Uma igreja mundana, a introdução do secularismo dentro da igreja. Uma igreja mundana, onde é importante que eu seja conhecido, porque eu quero ostentar a minha marca pessoal dentro da igreja, onde a forma como as pessoas me enxergam é mais importante do que o que eu sinto no meu interior. Então, veja como um problema está relacionado com o outro. Nós podemos, sim, pensar em formas mais práticas de servir a Deus. Para isso, nós temos meios de comunicação como a internet, como esse recurso que nós estamos hoje, que é a sala de Zoom. Podemos fazer um culto presencial com transmissão ao vivo. Nós estamos usando recursos, como vocês podem ver. Mas nós temos que tomar cuidado com esse pragmatismo exacerbado, exagerado, porque isso pode abrir brechas para esse relativismo que eu comentei e, consequentemente, termos uma igreja mundana em que nada difere do mundo. Aquela ideia de vinde como estás, ok, mas não permaneça como veio. Nós precisamos que haja uma transformação para que saiamos dessa vida de carne e vivamos uma vida no Espírito. Comentários aqui, enquanto eu abro em 2 Pedro. Vocês acham que, de fato, há pragmatismo e relativismo nos nossos dias? Oi, Fernando. Me permite fazer uma colocação? Sim, o relativismo aí está muito forte, né? Por exemplo, um amigo e irmão em Cristo, a filha dele nasceu, ele cuidando, faltou em alguns cultos, o pastor cobrando a presença dele. Ele foi pesquisar e viu que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar, a família, o trabalho e depois a igreja. Aí, detalhando mais ainda, ele tem que procurar Deus, a esposa, os filhos, o trabalho e a igreja. Numa hora que ele precisa ter uma decisão dentro de uma pressão da igreja que ele estava, né? Eu até concordei com isso. No momento de pressão, ele priorizou, mas não abandonou a Deus. Mas ele falou assim, é uma resposta que ele deu, eu não posso estar preocupado com a igreja, sendo que eu tinha minha esposa, uma criança que está dentro dos 6 meses aí, e a própria filha. Na hora que estiver tudo equilibrado, eu volto à igreja. Mas ele estava na pressão de estar presente na igreja, né? É uma coisa que acontece hoje em dia, eu não sei qual é o seu ponto de vista aí e dos demais. Essa pressão de líder, de chamar a responsabilidade dos liderados ou até de algum irmão da igreja para participar mais ativamente do culto, isso pode conduzir esse irmão que está sofrendo essa pressão ao pragmatismo. Eu não quero mais escutar, então eu vou lá, vamos fazer. E muitas vezes faz com a motivação errada, né? Faz para servindo a pessoa errada, muitas vezes. Então, tem esse risco, né? Isso pode ser citado como um exemplo de causa para o pragmatismo dentro da igreja. Perfeito. Fê? Pode falar. Queria fazer
uma observaçãozinha aí que você falando do pragmatismo dentro das igrejas e a gente vê muito isso, porque o pragmatismo, ele não nos leva, como é algo mais prático, que dá resultado, ele não nos leva a fazer uma análise das causas. Então, o que que a gente observa muito nas igrejas hoje? O que está dando resultado? É isso que a gente vai usar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer balada dentro da igreja para trazer os jovens, porque está atraindo os jovens. Então, está dando resultado, está dando certo, sinal que Deus está com a gente. Ele não leva a gente a exercitar, a raciocinar e ver o que isso pode causar. Que tipo de membros, de cristãos nós vamos gerar? Então, isso é muito perigoso. Igrejas pragmáticas tendem a ser igrejas mundanas, igrejas onde o pecado não é levado tão a sério, onde a pregação da palavra está mais para um amassageamento de ego do que um confrontamento. Então, o pragmatismo, ele de fato é uma praga para a igreja, porque ele está mais focado no resultado do que no exercício de avaliar as causas disso. Muito bom. Segunda Pedro, capítulo 2, primeiros 2 versos aí. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Então, se hoje, antigamente, se o pastor falava que era pastor, isso era motivo de honra em qualquer estabelecimento que ele fosse. Hoje, se você chega dizendo que é pastor, o que acontece? Vocês sabem. Então, muitas vezes a imagem da igreja e do cristão nos dias de hoje, ela foi difamada, justamente pelo mundanismo, o secularismo, que já está dentro de muitas igrejas e que nós precisamos lutar para que isso não se torne uma realidade em nosso meio. Então, esse é mais um dos tópicos que nós vamos estudar pelos próximos 4 meses. Agora a gente fala de política, mídia, ou redes sociais e posicionamento nessas mídias, posicionamento social. Bom, antes de mais nada, já vamos para a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Se eu fosse você, eu faria um grifo bem expressivo na sua Bíblia desse texto, que a epígrafe coloca como a vida cristã exemplar, na Nova Almeida Atualizada. Olha o que diz aqui. Amados, peço a vocês, como viajantes, peregrinos, forasteiros que vocês são, porque vocês estão aqui de passagem, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar do meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana. Vou repetir. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana. Quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Bom, antes de começar a comentar sobre essa parte, primeiro preciso dizer que
Eu não sou bolsominion, bolsonarista, nem Lula livre, nem nada disso, mas eu sou cristão. E como cristão, servo de Deus, eu tenho um papel para com as lideranças instituídas por Deus. Sejam lideranças eclesiásticas, sejam lideranças seculares. Então, a figura, eu não vou citar nome, a figura dos líderes dos municípios, ou dos estados, ou da própria federação, são pessoas que estão lá e que nós precisamos orar por essas pessoas. Nós não precisamos compactuar com as ideias, mas nós precisamos, como servo de Deus, orar para que essas pessoas sejam usadas por Deus, para que a nação seja abençoada, para que o nome de Deus seja louvado entre nós. E uma grande tendência do cristão nos dias de hoje é o posicionamento nas redes sociais. E nós temos que tomar um cuidado com isso, porque como embaixadores de Cristo, como testemunhas que somos, as pessoas estão esperando que nós tenhamos, como Pedro coloca, uma vida exemplar. Do contrário, não faz sentido para essas pessoas se aproximarem de nós querendo ser nossos imitadores, como nós somos de Paulo e Paulo é de Cristo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu entendo, sim, que como liderados é importante ficarmos de olho nas lideranças e, muitas vezes, fazer uma cobrança mais firme sobre o nível de comprometimento daquela liderança. Por outro lado, meus irmãos, nós precisamos também orar para que Deus esteja à frente dessas lideranças. O que eu tenho visto, e você também, provavelmente, são pessoas cristãos, muitas vezes, que com alto conhecimento bíblico, com uma vida de oração, mas que gasta suas preciosas horas do dia fazendo posicionamentos, com perdão da palavra, tóxicos nas redes sociais, que não são necessários serem feitos, que está todo mundo vendo, ao invés de fechar a porta do quarto, dobrar o seu joelho e interceder a Deus pela vida dessas pessoas. Então, embora desafiador, é necessário que nós acompanhemos o cenário político. A igreja sempre acompanhou o cenário político. Já houve situações em que a igreja se fundiu à liderança política e aprendemos, né, com esse erro grave, mas é importante que nós acompanhemos, sim, o cenário político. Agora, temos que tomar cuidado para não sermos intoxicados com esses meios de comunicação e nos tornemos ativistas por uma influência que estão exercendo sobre nós e a gente simplesmente se esqueça de ser cristão e exerce o nosso papel de orar por essas lideranças para atacar e disseminar um discurso que não cabe a quem é servo de Deus. Eu não sei se eu abro comentários aqui, porque esse é um assunto que pode estourar até meio-dia, né? Então, fica para reflexão nossa. Como que a gente tem usado as nossas redes sociais? Será que a gente tem se preocupado em ser mais ativista do que ser servo? Será que a gente tem entendido a importância, né, de entender que as lideranças, apesar de tiranas, muitas vezes, de não estarem fazendo o que deveria ser feito, estão lá porque Deus permitiu e, portanto, precisamos orar, precisamos respeitar? E é claro, né, precisamos falar também do uso consciente quanto ao tempo dessas redes sociais. Muitas pessoas estão se deixando formar por meio de redes sociais. E essas redes sociais, elas vão intoxicar mesmo a sua mente. Elas estão competindo pelo seu tempo, pela sua atenção. E se você deixar, você gasta o seu dia, as suas horas, a sua semana toda com aquele conteúdo que, com certeza, não é um conteúdo bom, porque os meios de comunicação já entendeu que o que chama a atenção de você, da sociedade, são notícias desagradáveis e que vai gerar ruído. Então, é natural que é o que isso mais tenha, né? Na televisão, nos canais abertos, na internet. Muitas vezes até fake news, procurando intoxicar para gerar movimento
nas redes, gerar engajamento, que é a palavra do momento. Ô, Fê, Então, esse... Pode falar. eu não vou falar nada de política, não. Eu queria fazer uma observação sobre a questão das mídias sociais. Observar, aí, obviamente, é algo empírico meu, tá? Mas que eu tenho visto as pessoas ao meu redor. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não conseguem mais parar para ouvir um sermão durante 1 hora, 40 minutos, porque é uma geração do TikTok, do Reels, onde não chamou atenção nos primeiros segundos, ela já arrasta para cima. E eu tenho visto isso assim na família, amigos, e as pessoas não, assim, estão sendo moldadas de fato aos primeiros 1 minutos ali. Não chamou atenção, já descarto, não aproveito nada e vamos embora. Então, só uma observação aí de que como a gente tem sido moldado por essas mídias sociais também. Existem doenças já associadas a isso. Alguém já ouviu falar da síndrome do pensamento acelerado? A NEA, com certeza. Síndrome do pensamento acelerado. Crianças sendo acometidas porque tem muito acesso a muita informação e não tem nem condição de filtrar aquilo que presta e aquilo que não presta. E sai comendo e consumindo, que é a palavra do momento, né? Sai consumindo isso de uma vez e começa a viver crises existenciais que não caberiam àquela idade ainda. Já começa, né? Crianças com 30 anos de idade. A gente tem que tomar cuidado, isso pode levar a sérios problemas psicológicos. Essa história de acelerar áudio também acelera, irmão. Mas não tem jeito. Tem uns irmãos que são bênçãos, né? Manda 3, 5 minutos de áudio, a gente tem que acelerar mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode, como o professor Felipe falou, moldar a nossa mente, né? Moldar a nossa forma de pensar, o nosso timing das situações. Você chega no culto, o pastor Júnior ministrando calmamente, você não vai conseguir colocar na velocidade 1.5, na velocidade 2. Então, a gente tem que aprender a experimentar e contemplar. Nós temos que ter momentos de contemplação, momentos que você para, reflete, se entrega, reduz o ritmo, adora. Essa é a essência. Isso é basicamente o que nos torna diferente como cristãos. Essa disciplina, esse relacionamento com Deus, que nos faz ver valor em coisas que outros não veem. Lembra da inversão de valores? Nós enxergamos valores onde outros não veem. Normal. Certo. Professor, obrigado. Então, esses são mais alguns probleminhas que nós vamos abordar nesses 4 meses, irmãos. Então, nesse meio acaba entrando opinião política, vai entrar redes sociais, vai entrar posicionamento pessoal, posicionamento de grupo, inclusive algumas opiniões como aborto, sexualidade, vai entrar também nesses 4 meses. São tópicos importantes para a gente falar, né? A gente abordar, entender a perspectiva bíblica, como se portar diante da sociedade atual, se mantendo cristãos fiéis que levam a sério a palavra de Deus. E esse último probleminha aqui, que é um problemão, que ele é muito, muito disfarçado, mas que se nós colocarmos os líderes de ministérios nessa aula, eles vão validar esse problema, que é o problema do nominalismo. O que é o nominalismo? Nominalismo é eu pertencer a um grupo, mas não ter a suficiente dedicação às atividades desse grupo. Eu pertenço, só que não. Esse é o problema do nominalismo. E isso tem formado o que eu chamo nos dias de hoje de igreja de trânsito. Sabe a igreja de trânsito? Aquela igreja que você faz um levantamento, essa semana tem 400 membros. Semana que vem você faz outro levantamento, tem 460. Aí você vai fazer mais um levantamento, tem 600. Daqui 2 meses, volta para 400. São igrejas onde as pessoas chegam,
param um tempo e seguem seu caminho. São igrejas de trânsito. Por que isso acontece? Isso está muito relacionado a esse fenômeno do nominalismo, né? Eu pertenço a esse grupo, só que não. Eu identifiquei alguma coisa aqui que eu não vou me vincular a esse grupo porque eles têm isso aqui. Nenhuma igreja vai ser 100% alinhada com o que você pensa, com os seus costumes pessoais, né? Com a sua visão de mundo. Então, nós temos que combater este problema. Vamos ver. Romanos. Pode falar. Eu escutei o microfone. Você acha que isso é um problema só do membro ou você acha que isso também é um problema da instituição, da igreja, da denominação, que seja? Eu vou é uma chegar pergunta. Lá. Vai chegar? Vou chegar então, lá tá agora. Bom. Mas não é um problema só do membro, tá? Na minha visão. Vamos construir esse pensamento. Romanos 12, eu vou puxar já do lado do trabalhador, não só do membro, né? Do lado daqueles que pertencem a algum ministério, que tem alguma atribuição na igreja. Então, Romanos 12, verso 6 até o 8 diz: Temos, porém, texto do CDV, né? Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Então, são pré-requisitos de quem vai exercer algum trabalho na igreja. Nós temos outros versículos na Bíblia que vão dizer que tudo aquilo que nós fizermos devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Acho que está em Colossenses, capítulo 2, capítulo 3. Então, tudo que nós formos fazer, façamos como se fosse para o próprio Deus. Então, há esse problema, irmãos, o problema do nominalismo. O membro que chega hoje, se liga na igreja, se liga na comunhão da igreja e vai embora daqui a pouco, sem nem explicar o que aconteceu, né? E graças a Deus nós temos igrejas hoje que são livres. Ela não quer te aprisionar uma comunhão ali, embora muitas vezes fosse necessário, dependendo do caso, né? Mas isso acontece, como o professor Felipe colocou aqui para nós, esse questionamento. Será que isso acontece só na nave da igreja? Isso acontece nos ministérios. Nas lideranças, dos ministérios, onde eu pertenço e eu sou feliz porque eu tenho aquela atribuição, eu sou conhecido, mas o líder nunca pode contar comigo. Né? Eu nunca estou presente, nunca estou me dedicando o suficiente, vivendo como se amanhã, em algum momento mágico, o meu dia fosse ter 30 horas e aí sim eu vou conseguir servir a Deus. Então, veja, nós falamos de problemas sérios aqui, né? Nós falamos de pragmatismo, falamos de relativismo, falamos de secularismo, nós falamos de política, rede social e posicionamento social, nós falamos de inversão de valores. Mas se podemos pensar numa causa raiz para todos esses outros problemas, eu diria que é esse último aqui. Esse evangelho superficial, de baixa dedicação que nós vivemos. Então, essa é a causa para tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Penso eu, né? Penso eu. Se nós realmente tivéssemos a dedicação saudável para fazer, para exercer, para acontecer na obra de Deus, estar disponível para fazer, para servir, né? Se você perguntar hoje para qualquer líder de ministério de qualquer igreja, irmão, como é que está o ministério? Vai falar assim, tá pesado, né? Tá faltando gente, tá faltando. Ué, mas está chegando tanto membro, está fazendo CDV, já foi identificado, chamado, por que está faltando? Como está faltando gente? Nominalismo.
A pessoa chega e ela se contenta em ser um presbiteriano renovado, ela se contenta, eu vou usar o ensino como exemplo, se contenta em ser professor, mas não dá aula. Até quando? Esse é um problema que nós vamos estudar dos nossos 4 meses de estudo. Então, essa foi só uma introdução, irmãos, a respeito dos temas que nós vamos estudar nos próximos 4 meses. Cada um deles nós vamos estudar de forma individual, de forma detalhada, à luz da palavra de Deus, e com orientações de como proceder. Então, semana que vem, nós vamos falar do pós-modernismo, e aí começa uma série de 16 lições: inversão de valores, intolerância religiosa, pragmatismo, política, mídia, família, corrupção, sexualidade, aborto, secularismo, relativismo, pornografia, jovem cristão, alienação, hedonismo, finalizando com nominalismo. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Agora vamos abrir para comentários e perguntas. Eu tenho certeza que essa introdução já tocou na ferida, que é para você começar a frequentar a partir da semana que vem.